Capítulo 12. Uma batalha sem sangue entre as nuvens. Houve um grito alarmado de um porco, despertado de um sono profundo por um intruso em sua toca. Isso foi seguido por um pandemônio quando centenas de outros se juntaram ao clamor. Depois veio o latido agudo dos cães de caça aos porcos, uma raça cruzada entre o Glodorion de Siberiano e o pastor, especialmente criada e treinada para cumprir o dever de um homem, de pastorear e proteger os porcos dos animais selvagens. Era, de fato, um coro assustador. O vigilante Tiff captou o primeiro som e me acordou com um toque no ombro. Escutamos atentamente. Posso dizer pelo latido que não é um leão, lobo da floresta ou qualquer coisa que roube porcos ou os prejudique, disse o astuto montanhês. São homens armados e estamos cercados, então cuidado. Um dos poceiros que se posicionava ao sul da cabana pisou em um porco adormecido. Apague o fogo, Morrel, ordenou Tiff. Eu estava prestes a jogar um balde de água sobre ele quando ele me deteve dizendo, não, meu Deus, homem, não faça isso. Apague aos poucos, com algumas conchas de lata por vez. Dê a impressão de que estamos dormindo e que o fogo está apenas se apagando naturalmente. Esperamos cerca de 1 hora e nada aconteceu. Então, novamente o longo treinamento do Tiff em guerra indígena provou ser nossa salvação. Eles não atacarão até de manhã, a menos que a gente comece ou eles nos vejam tentando fugir. Acho que sei a situação. Estamos completamente cercados, observou ele, mas vamos romper a linha e isso deve ser feito sob a cobertura da escuridão, ou nunca. Vamos rastejar para fora e localizar um dos homens, continuou o velho líder fora da lei, medir a distância entre ele e o próximo e cortar o círculo no meio do caminho entre os dois. É nossa única chance. Temos só um cartucho para o velho rifle, então o tiro deve ser guardado. Que o caçador de homens comece a confusão se nos vir. Era uma chance desesperada, a única. Então, tendo bons olhos e braços íntegros, tomei a liderança, me deitei no chão, com o rifle em punho estendido à minha frente, abri a porta da cabana pouco a pouco e me esgueirei de barriga para fora na lama profunda. Nosso progresso foi lento e o suspense tão grande que pulei involuntariamente ao detectar um dos poceiros agachado sob uma árvore para se proteger da chuva fria e amarga. Ele estava agachado à minha frente, tão perto que o cano do meu rifle quase o tocava. Seria possível que ele estivesse infiel ao seu dever ou talvez roubando alguns preciosos momentos de sono. Ainda assim, sua posição era tão desconfortável que isso parecia improvável. A figura fantasmagórica e sinistra me incomodava. Falar estava fora de questão agora. O Tiff rastejou perto de mim, e eu lhe dei um puxão de aviso. Então, guiando todo o progresso com pressão da mão, movemos-nos em direção paralela ao círculo ameaçador até chegarmos aproximadamente na metade do caminho entre o homem agachado e seu sentinela vizinho. Ali cortamos a linha, continuando a avançar com o movimento de joelhos e braços. Cerca de meia hora depois, começamos a deslizar para baixo na neve, no fim abrupto do planalto. O suspense era terrível. Eu me senti inquieto com aquela figura agachada, pois suspeitava que ele nos observava com olhos arregalados. Talvez ele quisesse a honra de nos matar sozinho e agora estivesse a poucos passos atrás. Na minha mente, criei todo tipo de planos para uma batalha sem munição. Olhamos ao redor, levantamos-nos silenciosamente e partimos. Não havia mais tempo a perder se quiséssemos aproveitar nossa oportunidade. Conforme avançávamos, a neve ficava mais pesada sob os pés e a chuva piorava, virando granizo, criando mais obstáculos a enfrentar. Um som forte e estrondoso nos fez parar de repente, e justo a tempo, pois estávamos na beira de um precipício vertical de granito maciço, puro e nu, exceto por alguns pinheiros crescendo em pequenas fendas, que não eram grandes o suficiente nem para dar apoio a um pé humano. A centenas de pés abaixo corria uma torrente furiosa, forçando seu caminho pela garganta intransponível, uma massa inquieta de espuma branca, o traiçoeiro rio Kings. Parecia como se a natureza tivesse acabado de rasgar a massa da montanha para impedir nossa fuga. Acho que acabou tudo, comentou o Tiff. Você sabe o que é o rio Kings, um caldeirão do diabo. Anos atrás, esse rio quase me custou a vida. Estávamos desanimados demais para discutir nossa situação terrível. Havíamos rompido a linha de caçadores humanos sem um arranhão sequer, apenas para sermos confrontados agora com uma das armadilhas mortais da natureza. Encharcados e castigados pela tempestade, ficamos ali olhando vazios para o nada. Finalmente, despertado para a ação, comecei a me mover para o sul ao longo do penhasco ameaçador, como se impulsionado por uma influência estranha. Automaticamente, meu companheiro me seguiu. Quase 1 hora depois, meus pés afundaram numa substância macia. Um banco de areia, sussurrei cautelosamente para o Tiff, que lentamente seguia atrás de mim. Estávamos à beira de um rio turbulento e, examinando mais de perto, percebi que dali uma corredeira cruzava o curso. Está no nível da margem e gelado, mas prefiro arriscar aqui do que voltar para a captura certa e, muito provavelmente, a morte. Há esperança se conseguirmos seguir a corredeira, declarou Tiff, mergulhando atrás de mim e segurando meu ombro. Segurei a arma com as 2 mãos pelo cano, usando-a como apoio contra a força da correnteza pesada. Mal havíamos atravessado metade do caminho quando dei um passo falso e teria sido levado para a morte se o velho Tiff não me tivesse segurado com toda a sua força até eu recuperar o equilíbrio. Nosso esforço para atravessar o rio nos esgotou ao máximo. Encharcados e frios, entorpecidos pela água gelada, do outro lado caímos no chão exaustos. Enquanto estávamos ali, nossas roupas congelaram em nossos corpos, e percebendo que morreríamos de hipotermia antes mesmo que o grupo nos descobrisse se ficássemos, me levantei cambaleando e ajudei meu companheiro a se levantar, insistindo que logo amanheceria e restava pouco tempo para fazermos nossa fuga. As primeiras luzes da aurora já apareciam acima da cadeia mais alta. Virando-me, encontramos outra barreira, desta vez não pelo topo, mas por baixo. Pelo amor do céu, o que vem agora? Exclamou o Tiff, desesperado. Agora estamos bloqueados de novo, depois de todos os riscos. Meu coração pareceu parar enquanto olhava para cima. Era um verdadeiro obstáculo, pois as alturas geladas e nuas, com vários milhares de pés, os picos da cordilheira Secate, com suas cristas rochosas traiçoeiras, fitaram-nos ameaçadores. Granito quase perpendicular e tão escorregadio que nem a neve que caíra constantemente durante dias conseguia aderir.
Nenhum de nós se atreveu a falar, mas com um entendimento silencioso, como se movidos pelo mesmo pensamento, cansados e cobertos por camadas de gelo, começamos a perigosa escalada da encosta montanhosa semelhante a um glaciar. Foi particularmente difícil para o Tiff, e quase tive que arrastá-lo. Subimos cada vez mais alto, sem ousar olhar para baixo, parando apenas ocasionalmente onde um carvalho rasteiro, um pinheiro ou uma saliência afiada ofereciam um momento para apoiar os pés e soltar as roupas endurecidas. Parece que passaram-se horas enquanto sentíamos nosso caminho pela rota em zigue-zague de fendas e cursos d'água irregulares, cheios de corpos congelados de gelo. Cravando os dedos dos pés aqui e ali e esforçando os músculos ao máximo, pela pura força de vontade lutamos até o topo da cordilheira, caindo novamente, desta vez entre as rochas protetoras. Mudos, semiconscientes, ficamos ali deitados enquanto o sol da manhã, sem obstáculos, batia sobre nós, derretendo as roupas congeladas e trazendo calor aos nossos corpos trêmulos. Podemos ver a cabana daqui, chamei animado, depois de rastejar perto da borda do pico para olhar para baixo. Consegue distinguir algum dos homens armados, meu companheiro riu, aproximando-se com interesse evidente. Seus olhos são bons para a distância. Os meus também eram até perder um deles. Vejo-os agachados, e pelos sinais estranhos que trocam, estão se comunicando, continuei. Nesse momento, um dos líderes se levantou acenando com um lenço. Instantaneamente, um círculo de fumaça azul formou uma cortina ao redor do terreno. Logo depois, o eco dos disparos chegou ao topo da montanha. A batalha começou, comentou com firmeza o velho veterano marcado pela guerra, e eles estão lutando contra uma fortaleza abandonada. O inimigo recuou. Era um quadro vívido se espalhando diante de nós na luz da manhã, prova muda do destino do qual acabáramos de escapar. O sol, agora mais alto, já havia limpado a barreira montanhosa. Seus raios inundavam a planície abaixo, refletindo nos canos dos rifles, enquanto o ar clareava ao redor da cabana cercada, antes de outro fogo cruzado começar. Rajada após rajada de tiros foram desperdiçadas na tentativa de forçar os bandidos a saírem. Durou horas, e a frágil cabana de madeira devia estar cheia de rachaduras e buracos. Então, novamente, o pano de sinal foi levantado. O tiroteio cessou, e parecendo uma enorme cobra negra, o círculo de fumaça se contraiu, enviando uma nova saraivada de tiros de perto. Eles deviam conseguir ver claramente dentro da cabana, pois o homem que parecia o líder ficou de pé, jogou a cautela de lado e avançou destemidamente para o local. A linha de combate se desfez então, e os caçadores se reuniram em grupos ao redor do líder, discutindo a nova situação. Os rastreadores estavam visivelmente descontentes enquanto se espalhavam ao redor da cabana cheia de tiros, buscando pistas da nossa fuga milagrosa. Finalmente, um deles deve ter descoberto as marcas feitas pelos nossos corpos deslizando durante a noite, pois vários começaram a correr até a borda da planície. Ali encontraram nossas pegadas que seguiam até o precipício onde estivemos tremendo na escuridão da noite anterior. A partir desse ponto, o líder dos rastreadores desviou pela passagem íngreme pela qual milagrosamente escapamos. Agora, todo o grupo avançava troteando até as margens do rio Kings. Ali ficaram aglomerados, olhando longamente para as águas turbulentas e depois levantaram os olhos para a parede da montanha gelada, procurando evidências de nossa possível fuga. A montanha esfinge nada lhes disse. Teria o fugitivo ousado arriscar a vida tentando atravessar as corredeiras do rio Kings para alcançar a segurança abaixo? Era impensável que o velho bandido cauteloso, herói de 1000 fugas milagrosas, caísse numa armadilha dessas. Ele conhecia seu rio Kings muito bem para isso. Ainda assim, as pegadas terminavam na água. Será que, como uma raposa, ele havia feito um redobrado? Agindo com essa hipótese para resolver o problema, o grupo se espalhou em longa linha de combate, subindo de volta a montanha até a planície para recomeçar a busca por pistas da fuga. Os caçadores haviam perdido a caçada e, frustrados por não capturar o alvo, voltaram pelos desfiladeiros ásperos da montanha até o abrigo e mantimentos em Primeiro Springs. Acabou-se isso, resmungou o Tiff. Não precisamos nos preocupar com eles por um tempo. O Mineral King e o acampamento Manzanita ficam bem ao sul, e temos que atravessar o território do White Deer Trail. Eu sabia o que aquilo significava. Enfrentar uma multidão de homens armados teria sido mais fácil. Estávamos entrando em um território montanhoso quase inexplorado. Ninguém jamais ouvirá falar de alguém que o tivesse atravessado no inverno, e estávamos sem suprimentos, sem comida ou água desde a noite anterior. Esse sol é só uma trégua na tempestade. Vai durar pouco. Olhe para o sul. O que acha daquela nuvem negra? Perguntou meu companheiro, protegendo o olho que lhe restava com a mão enquanto observava o céu. Uma neblina nas montanhas, resultado da tempestade que passou, nada mais, assegurei. Você está errado. Ele balançou a cabeça com firmeza. Vamos ter tempo ruim até o anoitecer, pior do que até agora, e é melhor partirmos antes que congelemos ou morramos de fome. Tudo bem. Se você estiver à altura, disse, assumindo a liderança e abrindo caminho para o sudeste, passando por vales de neve e encostas peladas, ajudando-o a atravessar morenas quase intransponíveis, cada vez mais consciente de que ele não era mais o destemido combatente de outros tempos. Mesmo na nossa grande altitude, quando as névoas nos vales abaixo se dissipavam, casas de fazendas eram visíveis, embora mal como pontos para o olho nu. Isso renovou minha força por inteiro. É um alento saber que estamos pelo menos perto de habitações humanas, exclamei por fim. A distância é muito enganosa nessas montanhas, respondeu meu companheiro prontamente, e mesmo que estivéssemos perto, não adiantaria. Os caçadores de homens precisam ser levados a acreditar que estamos presos nas partes altas, talvez congelados lá. Por isso devemos evitar qualquer assentamento. Essas palavras não foram nada animadoras, e quando o curto dia acabou com um vento cortante atravessando nossas roupas escassas, gelando nossos corpos cansados e famintos, trazendo uma tempestade de neve na sequência, desejei muito ter seguido meus instintos e ido direto para o vale abaixo. Em vez disso, com lábios azuis e dentes batendo, neve e granizo caindo implacavelmente sobre nós, exaustos, quase congelados e perdidos, sem saber a direção que tomávamos, prontos para cair a qualquer momento, sentimos literalmente nosso caminho, buscando abrigo da tempestade. A porta da solitária se abriu.
O som de passos arrastados e o baque de um corpo cortaram minha conversa silenciosa com o Tiger. Gritos desconexos quebraram o silêncio. Pulei do meu lugar perto da parede de trás da cela para a porta, espiando a penumbra para ver o que acontecia. Estava vendo uma briga no outro extremo do grande e sombrio cômodo da solitária. Cala a boca, gritou uma voz, embora fraca, que chegou até mim. Cala a boca, maldito, ou eu vou abrir sua cabeça de vez. Desta vez, o rugido de um guarda de prisão enfurecido reverberou pelo prédio. Não havia dúvida quanto aos sons agora. Vozes riam em coro. Uma delas gritou acima da confusão. Veja, veja, Barney, o chinês me pegou. Me mordeu-no. Oh Deus! Me dá esse porrete. Deixa eu pegar ele. Sai daí, eu disse. Cuidado, eu vou acabar com ele, seu cachorro chinês sujo. No meio dos passos e gemidos, pude ouvir o baque surdo de um golpe com um porrete. Espera aí, Jim, não faz isso, outro gritou. O que diabos você está fazendo? Não sabe que você não pode matar um chinês como um homem branco na prisão? O consulado-geral chinês em São Francisco vai te pegar pelo pescoço, e se você causar confusão para o velho trazendo problemas, vai se dar mal. Ele nunca vai te proteger nessa. Eu digo, cara, larga isso. O chinês da guerra vai levantar um inferno. O próprio ar vibrava com o cheiro de assassinato, e embora o Tiger e eu já tivéssemos conhecido a maior parte dos infernos vermelhos da vida na prisão, de alguma forma senti que aquela cena representava algo estranho. Eu mesmo já havia passado por todo tipo de maus-tratos, sendo o personagem central. Ainda assim, minhas impressões nunca foram as mesmas ao sofrer brutalidades exaustivas do que quando era obrigado a ouvir em silêncio os gemidos de outra vítima. Agarrei as grades da minha cela com raiva, comecei a ver tudo vermelho, e no instante seguinte quase gritei minha afronta contra aquela selvageria gratuita, mas fui puxado de volta à razão pelo grito do nosso carcereiro. Aqui, que diabos vocês estão fazendo? Ele era um irlandês fogoso, cheio de sangue e com pescoço de touro, temperamento como de um chacal acuado. Tinha uma boca cruel com dentes curtos e grossos quase gastos até a gengiva, manchados de tabaco e completamente temíveis, sendo o pior homem na linha de San Quentin, temido pelos outros guardas e tão odiado e desprezado pelos presos que o diretor da prisão o escolhera pessoalmente para a solitária. Ele era o autocrata sobre nós dois, os mortos-vivos, e embora eu tivesse escapado de um confronto aberto por nunca lhe dar motivo para medir sua força de touro contra a minha, em minha alma eu sabia que ele esperava o momento certo para despejar seu ódio insaciável sobre mim. Vez após vez, com passos felinos, ele se esgueirava pela proteção da parede da cela e ficava perto da minha porta, imóvel e quase sem respirar, às vezes por uma hora, até que sua mente perturbada achasse que podia me pegar desprevenido, então pulava e me encarava, com os olhos vermelhos brilhando, mostrando claramente a insanidade meio contida do homem, e sua respiração quente cheirando a álcool. Seu grito estrondoso para os outros guardas bestas me trouxe de volta à realidade e ao senso do meu perigo. Eu tremia todo, como uma criança fraca, quando percebi o que havia escapado. Se ele tivesse ouvido minha voz, acredito firmemente que a solitária teria virado um caos. Me tragam a mordaça. Tirem as mãos do chinês, eu disse. Quem diabos manda aqui? Eu ou vocês? Amanhã de manhã será o juízo final, e vou botar todos vocês na frente do diretor, bradou. Vou deixar claro que não tolero essas indelicadezas no meu departamento. Os dane-se é quem manda aqui, e não vai ter brutalidade nenhuma, a não ser que algum condenado comece a confusão comigo pessoalmente. Em pouco tempo, a pobre vítima chinesa foi amordaçada e pude ouvir seu corpo bater no fundo da cela. A porta se fechou e o cadeado estalou, mais uma confusão na porta da cela, enquanto Dane-se ameaçava seus companheiros, e novamente a solitária voltou ao silêncio morto de sempre. O toque do Tiger me chamou. Suas primeiras palavras soaram terrivelmente duras aos meus ouvidos. Desculpe, velho, que você tenha sido interrompido por esse espetáculo nada digno, ele falou com ironia. Mas espero que tenha notado a conduta humana e admirável do nosso querido carcereiro-chefe, um verdadeiro cavalheiro, um exemplo brilhante da influência civilizadora que está invadindo nossas prisões. Também notou que ele deixou claro que não permitirá brutalidades no seu departamento? A menos que algum idiota comece a confusão pessoalmente com ele. Eu quase fiquei irritado com o Tiger. Suas palavras insensíveis me incomodaram. Ainda assim, eu deveria ter me lembrado de que ele já estava calejado há muito tempo para essas coisas profanas, e que o mero fato de um tratamento brutal agora significava pouco, apenas rotina comum da vida na prisão. Nosso ambiente era miserável. Nossa comida era imunda. A única refeição em 24 horas já havia se tornado monótona. Só homens com força de vontade poderiam viver com uma dieta tão antinatural. Não tínhamos livros para ler. Até mesmo nosso Nuclear Talk, conversa batendo os nós dos dedos, era proibido, considerado violação de alguma regra absurda e arbitrária. O mundo, no que nos dizia respeito, praticamente não existia. Era mais um mundo fantasma. Éramos enterrados vivos, os mortos-vivos. A solitária era nosso túmulo, no qual, ocasionalmente, nos aventurávamos a fazer o Nuclear Talk como espíritos batendo durante uma sessão mediúnica. Então, o pobre Tiger não podia ser culpado. A prisão desumana o havia transformado no que ele era. Seus guardas eram brutais, e sob seu tratamento ele teve que endurecer-se para sobreviver. Chamavam Jake Oppenheimer de o tigre humano. Algum jovem repórter cunhou essa frase que sobreviveu muito além do homem a quem se aplicava. E ainda assim, apesar da brutalidade que a prisão lhe impôs, durante todos os anos de nossa conversa por batidas que passei com ele na solidão do calabouço, sempre encontrei no Tiger todas as qualidades essenciais da verdadeira hombridade. Ele era fiel e leal até o âmago, corajoso, paciente e capaz dos maiores sacrifícios. Eu poderia contar muitas histórias sobre isso, mas não vou tomar tempo com elas. De propósito, evitei comentar com o Tiger suas palavras frias sobre a brutalidade chocante que acabará de ser cometida, temendo que pudesse causar um afastamento entre nós. Homens na prisão são hipersensíveis. Um olhar, às vezes uma palavra casual, pode causar uma ferida profunda que levará anos para cicatrizar.
Foram dias até que eu pudesse me recompor para continuar a história, e só o fiz depois que o pobre Tiger me implorou para lhe dar o desfecho de nossas lutas pela tempestade. Tudo bem, Jake, finalmente concordei, mas aviso que outro abalo como o que acabei de passar encerrará a história dos foras da lei da Califórnia. Mais uma vez eu estava de volta às montanhas, no ar frio e cortante, vivendo a vida de um homem livre, embora um fora da lei com um preço pela cabeça. O indigente humano, o excluído que fazia o Knuckle Talk entre 13 celas, era apenas uma sombra. O homem real vivia no passado. Capítulo 13. O amor pela vida. Perdidos em uma tempestade na montanha. Outro passo parecia fora de questão. Estávamos cedendo à dormência da morte congelante, prontos para desabar na neve profunda quando, de novo, algo aconteceu. Ao longo da minha vida, esse estranho e incomum poder sempre veio ao meu resgate nas horas mais sombrias. Ele me tirou do deserto quando eu não tinha uma chance em 1 milhão de sobreviver, perdido e vagando sem rumo, com a boca seca, a língua inchada pronta para estourar, a mente zonza, louco e delirante. Já fiquei exposto a uma saraivada de tiros de espingarda e, ainda assim, desapareci sem um arranhão. Em terras estranhas, esse poder me fez sentir em casa. Perdido no interior da Austrália, em longos trechos entre fazendas de ovelhas, ele me levou à segurança, tão certo quanto a agulha responde à estrela do norte. Quando menino, fui engolido por uma explosão em uma mina. Ao meu redor, homens morreram, mas eu não recebi um arranhão, e os velhos mineiros diziam que eu tinha uma vida encantada. Agora, neste último extremo, quando a morte estava tão próxima, aquele anjo guardião do meu destino tomou conta de mim mais uma vez. Tropecei em uma prateleira de pedra que se projetava da montanha. Debaixo dela, encontrei uma abertura grande o suficiente para um homem engatinhar. Chamando o velho chefe que cambaleava atrás de mim, inclinei-me para entrar. Pelo menos teremos abrigo da tempestade aqui dentro. Sigam-me, gritei. Cuidado aí! O que você está fazendo? Advertiu meu companheiro, segurando-me pelo casaco. O velho lutador de um olho só era corajoso até o fim, mesmo nesse extremo, arriscava comentários zombeteiros. Digo, jovem, é melhor você bater na porta primeiro. Pode ser que aquele lugar esteja ocupado por uma mãe urso rabugenta ou um leão da montanha que naturalmente não vai gostar de intrusos. De um bolso, ele tirou um fósforo e, enquanto eu pulava para fora da abertura, acendeu um monte de folhas secas. Assumiu posição dominante sobre a pedra acima. A fumaça era sugada para dentro, formando nuvens densas e circulares, indicando a presença de uma ventilação que garantiria bom ar. Depois de esperar tempo suficiente para ter certeza de que a caverna estava desabitada, molhados e tremendo, mergulhamos pela entrada escura, tateando até a parede quente, onde logo caímos em um sono exausto, sem prestar atenção à tempestade que rugia incessante lá fora. Fui o primeiro a acordar, despertado por uma sensação de sufocamento. Devemos ter dormido a noite toda, pensei. Ainda estava escuro. Cambaleando até a entrada, encontrei-a bloqueada pela neve. Empurrando o banco sólido, descobri a luz do dia e uma tempestade violenta que me empurrou de volta ao abrigo para sonhar e dormir mais um pouco. Não havia mais nada a fazer. Não tínhamos nem um pedaço de comida e avançar ainda era impossível. Quando olhei de novo, a segunda noite estava quase terminando. Estava escuro e gelado. Folhas de neve eram lançadas com força de furacão contra a face nua da montanha. O velho bandido gemia fracamente algo ininteligível. Seus ossos doíam, e as dores da fome corroíam seus órgãos, contando a triste história da privação e da morte iminente. Logo ele estava dormindo profundamente novamente. Eu não conseguia pregar os olhos. A dor do ferimento de bala e da perna machucada me atormentava. Era a terceira noite confinados, sem comida nem água. De manhã, a tempestade amainou um pouco, mas ainda era impossível sair. Nossa situação desesperadora nos preparou para mais uma noite, a quarta, comendo neve para matar a sede ardente e pensando qual seria o pior, morrer de lenta fome dentro do abrigo quente da rocha da montanha ou enfrentar a fúria dos elementos com pouca chance de alcançar a segurança. Era difícil aceitar a primeira opção. Algo tinha que ser feito. Aconteça o que acontecer, deveríamos começar na manhã seguinte. O sol brilhava quente e claro. Havíamos vencido o espectro da morte, e, fracos e doloridos, com a boca tão inchada e dolorida que mal conseguíamos falar, saímos cambaleando do abrigo. Mais uma vez comecei a difícil tarefa de abrir caminho para o sul, meu companheiro cambaleando atrás de mim. Parávamos frequentemente, sem resistir, comíamos punhados de neve para aliviar a sede ardente, mas continuávamos até o pôr do sol, quando nos atiramos na neve para descansar. O branco intenso mudou para um dourado profundo, enquanto o silêncio era absoluto, sem o menor som, e nos olhamos curiosos, pensando nas contradições da vida. É para lá que estamos indo, resmungou o chefe apontando para um planalto alto a sudeste, visível através das sombras da noite que caíam abaixo de nós. Em algum lugar por ali está o vale do Upper Mill Creek. A oeste corre o Lower Mill Creek, acrescentou gesticulando com o braço único, e em algum ponto por lá a polícia vai encontrar o rastro deles rumo ao sul. O rio Kings, para onde ele deságua, fica atrás de nós. Daqui, temos que descer a montanha até as partes altas do Lower, e então seguir para o Upper Mill Creek, onde encontraremos amigos, comida e abrigo, concluiu o chefe. Repeti mentalmente as últimas 3 palavras. Soavam estranhas, mas como um feitiço mágico que me impulsionava a continuar. De novo, retomei a tarefa de abrir caminho para um homem quase desfalecido. Lutando, tropeçando, avançando pela neve profunda, afundando até os joelhos e às vezes caindo, finalmente chegamos à margem da parte inferior do turbulento Mill Creek. Ali tivemos uma discussão. Algo me dizia para seguir direto para o vale em busca de comida e abrigo, mesmo que isso significasse um possível confronto com os pistoleiros. O chefe foi obstinado e insistiu que devíamos subir para o vale do Upper Mill Creek, seguindo o curso do riacho. Seu julgamento sempre foi infalível, e eu cedi, caminhando à frente mais uma vez. O dia se foi, ficando frio e cinza na luz que enfraquecia. Rajadas de vento sacudiam implacavelmente as árvores, ameaçando quebrá-las ao nível do chão e derrubá-las sobre nós. Uma nova tempestade se aproximava e, a menos que chegássemos logo ao vale do Upper Mill Creek, nossa situação seria pior do que na montanha Secate.
Agora paramos, perplexos. Diante de nós estava um precipício intransponível, a linha divisória entre o Lower e o Upper Mill Creek. As águas brancas e espumantes da cachoeira lançavam um estrondoso rugido. Estamos a quilômetros de qualquer habitação, e só nos resta voltar atrás e descer para o vale, sugeri, fraco. As polícias nos caçam de todos os lados agora, mas prefiro arriscar com eles a ficar aqui. O chefe assentiu, cansado demais para falar, e me seguiu. O vento era terrível. Folhas cegantes de neve batiam em nossos rostos desprotegidos, às vezes mudando para chuva fria e granizo, como se quisessem atormentar nossas almas. O pior do inverno tinha chegado. Cambaleando para abrir caminho, não percebi que o chefe havia se afastado de mim. Olhando rapidamente ao redor, percebi que ele não estava mais comigo. Meus chamados foram ignorados, e voltei pelo caminho tentando não tropeçar em seu corpo mole, coberto de neve e frio. Só mais um pouco eu o incentivei, tentando fazê-lo levantar, sacudindo e tentando erguer seu corpo. Estou acabado. Deixe-me dormir. Vá embora e não me incomoda, eu digo. Me deixa dormir por cerca de 1 hora e eu estarei bem de novo. Vá na frente. Continue abrindo caminho. Eu estarei com você em 1 hora. Não seja tolo, eu digo. Maldição, ainda vale 1000 homens mortos. O chefe murmurou essas últimas palavras tão baixo que ficaram abafadas por sua respiração pesada e profunda, e eu entendi o que aquilo significava. Ele havia perdido o controle. O homem que enfrentará centenas de batalhas, com músculos de ferro, sucumbira ao cansaço e já estava no sono que precede a lenta morte por congelamento. Suas feridas terríveis e a prisão contavam sua história. Tentei levantá-lo, mas estava fraco demais e o deixei cair, caindo também na tentativa. Por um tempo, arrastei-o pelo trilho semicoberto de neve que acabará de abrir. Então percebi os perigos adicionais. A tempestade, que agora era um vendaval, arrancava galhos mortos das árvores ao nosso redor. O frio era intenso. Algo precisava ser feito, ou ambos morreríamos. Comecei a provocar meu parceiro para irritá-lo, tentando incitá-lo à rebelião, certo de que, se conseguisse despertar o velho veterano, seu temperamento explosivo o faria se levantar. Com um juramento, ele saltou, o lutador superando a fraqueza do corpo. Ele me atacou cegamente. Quando consegui deixá-lo completamente irado, pulei atrás dele e bati em suas costas para empurrá-lo para frente, e assim avançamos por uma curta distância ao longo do Lower Mill Creek. Mas a neve estava tão profunda que 2 homens não podiam andar juntos. Era impossível fazer tudo ao mesmo tempo, abrir caminho e empurrar o chefe moribundo. Minha força acabou. Ambos caímos de cara na neve e logo estávamos quase cobertos pelo manto branco que se acumulava. Quanto tempo fiquei ali, nunca saberei. Podem ter sido apenas alguns minutos. Minha consciência estava falhando. Aquela parte da mente que incita o homem a desistir, render-se, entregou-se ao controle. Tentava me convencer de que a fria e impiedosa neve era apenas uma cama quente, que os elementos violentos eram apenas brisas refrescantes de verão, e que o sono, um sono revigorante, estava ao meu alcance. Lutei com todas as forças contra essa narcose mortal dos meus sentidos. Ainda havia vida suficiente para resistir ao ópio que me preparava para o sono eterno, e mais uma vez aquele monitor silencioso, o pastor do meu destino, assumiu o controle. Tornei-me rebelde e lutei contra minha consciência física entorpecida. Agora eu xingava, gritava palavrões contra os elementos. Então vi Big Bill Smith me olhando com desprezo, zombando da minha fraqueza. A astúcia do homem-lobo encurralado em seu último esconderijo estava comigo. Internamente me regozijei enquanto planejava meu ataque. Eu mostraria a esse covarde fanfarrão, o garanhão da lei, o que era um homem de verdade. Sentindo ao redor na neve, agarrei o velho rifle que arrastava comigo durante toda a luta e saltei em pé como uma pantera, pronto para disparar. Meus sentidos se clarearam. Eu estava sozinho, exceto pela figura encolhida na neve. Uma luz brilhante iluminava-o, atento e cheio de esperança, percebi que a tempestade havia se acabado. A neve parara, e a luz era da fria lua de inverno que acabará de surgir e clarear a serra do outro lado do Mill Creek. Num instante, eu estava arrastando o homem indefeso pela neve. O senso comum dizia que o amor à vida era meu e que eu deveria me salvar, mas não consegui endurecer meu coração para deixar um homem bravo sozinho e indefeso, presa fácil para os lobos da floresta. Então me lembrei do único cartucho que descansava confortavelmente no velho rifle. Sorri ao pensar que, pelo menos, eu venceria os lobos como uma presa viva, mas não consegui me decidir a disparar o tiro de misericórdia. Como se tocassem em meus ouvidos, ouvi os slogans repetidos do velho chefe quando encorajava outro caído a se levantar e continuar. Você ainda vale 1000 homens mortos. Enquanto há vida, há esperança. Nunca se renda, nunca desista. O catecismo de um homem valente. Tirando o velho casaco, o único que eu tinha para me proteger, envolvi cuidadosamente sua cabeça por completo, esperando que o calor da respiração ajudasse a sustentar a vida tempo suficiente até meu retorno. Então parti em busca de ajuda, usando todas as minhas forças ao máximo e acelerando meu passo pela neve, temendo que animais selvagens farejassem nossa trilha antes que eu pudesse voltar. Um estalo de manzanita me fez parar abruptamente. O passo furtivo de uma pantera ou do grupo, pensei, olhando para a minha direita. No topo de um penhasco saliente, algo estava claramente delineado à luz do luar. Num frenesi de alegria, avancei para uma posição ao alcance fácil, segurando firmemente meu rifle com dedos endurecidos pelo frio. Era um bezerro jovem,
um ano e meio que havia se perdido na tempestade, e apoiando o cano do rifle no entroncamento de uma árvore anã, mirei. Desta vez, um novo horror me aterrorizou. Meus dedos estavam congelados numa posição cerrada e não se mexiam. Impulsionado pelo medo e desespero, enfiei as pontas dos dedos da mão direita na boca inchada, tentando amolecê-los e aquecê-los para destravar o movimento. Novamente, preparei-me para atirar. Só havia um cartucho que precisava acertar o alvo se não quiséssemos nos perder. O dedo se moveu. Disparei. O bezerro jovem afundou lentamente até os joelhos, e rolando de um lado para o outro, caiu imóvel quase aos meus pés. Eu já não era um homem. Como um demônio, caí sobre o corpo quente e inerte, com a faca em punho rasgando a veia jugular até o sangue quente jorrar. Com a boca próxima ao ferimento, engoli o líquido grosso e quente, bebendo profundamente. Uma sensação de energia percorreu meu corpo enfraquecido com essa primeira nutrição em 5 dias. Pensei no meu amigo caído e, colocando meu sombreiro sob o jorro de sangue, enchi-o até a borda e cambaleei de volta pelo caminho até o corpo prostrado. Tentei sacudi-lo para que bebesse o sangue antes que ele coagulara, literalmente chutando vida e consciência nele com a ponta e o calcanhar da minha bota. Em seguida, o levantei para a posição sentada, segurando o chapéu contra seus lábios inchados. Ele bebeu um pouco e tentou cair novamente na neve. Agora eu estava furioso e o sacudi até meus próprios dentes baterem. Ele chamou. Onde estou? O que aconteceu? Estou com frio. Acorda, homem! Gritei. Cadê sua coragem de antigamente, o fogo que já incitou tantos outros à ação? Você está deitado no caminho como uma velha. Mais 1 hora e estará acabado. Aqui. Insisti. Beba esse sangue rápido antes que congele no meu chapéu. Mais uma vez, segurando a borda do sombreiro em forma de concha, deixei o líquido esfriando rápido escorrer pela garganta dele. Ele era um homem firme, 1 em 10.000, o último dos moicanos, e para meu grande alívio ele disse: Eu digo, Ed, não fazem mais como você. Os moldes estão todos quebrados. Dê sua mão. Me ajude a levantar. Se eu for morrer, vou morrer andando, e quando cair de novo, que seja com as botas calçadas, de frente para meus inimigos. Impulsionados pelo medo de que nossas forças já tivessem sido tão exauridas que os efeitos da nutrição não durassem, partimos a toda velocidade, correndo contra o tempo pelo vale do Mill Creek em direção às regiões baixas e aos povoados. Ao passar pelo local onde jazia o bezerro, percebi o destino do qual meu companheiro havia sido poupado. Uma matilha de lobos da floresta, rosnando e mordendo famintos, devorava a carcaça. A batalha pela vida ainda estava empatada. Uma nova tempestade se aproximava. O vento, que havia amainado por um tempo, mudou de direção trazendo neve, granizo e chuva. Novamente eu estava na frente, agora tateando o caminho à frente. A nevasca apagou a luz da lua. Não conseguia enxergar. Em alguns lugares, as montanhas de neve eram altas. Ao empurrar uma delas, afundei até o ombro numa vala coberta de neve, um afluente que desaguava no Mill Creek. Deus Todo-Poderoso! O que vem agora? Ouvi o velho chefe exclamar enquanto eu subia do outro lado. Metade da minha vida foi tirada por esse novo e inesperado acidente. Já estava gelado, meus órgãos encolhendo dentro do corpo. Com os dentes batendo, chamei. Pelo amor de Deus, homem, vamos! Se eu cair agora, estou acabado. Subindo e contornando a armadilha traiçoeira da água, meu companheiro se juntou a mim. Colocou o braço ao redor do meu corpo, mesmo em sua condição fraca e exausta, esforçando-se para me ajudar a seguir em frente. Tremendo e exausto, continuei lutando. Era inacreditável que seres humanos suportassem tanto. Cobrimos várias milhas, avançando pelo vale do Mill Creek em direção a habitações humanas. Finalmente, uma luz brilhou diante dos meus olhos, como uma visão através da neve, seguida por um cone de fumaça densa. Avançando em sua direção, quase caímos de cara sobre uma grande tenda de abrigo, da qual a luz de uma fogueira dentro projetava sombras humanas. Sabíamos que havia gente ali. Finalmente a posse, disse o velho fora da lei, abatido.
E daí? Perguntei. Seguir adiante é suicídio e aqui ao menos temos uma chance. Vamos tomar o lugar. Como? Questionou meu companheiro, apoiado num tronco caído. Não temos munição. Uma arma vazia, com a sua reputação, basta, exclamou. Podemos fazer deles prisioneiros. Pegar de surpresa. Eu farei o ataque pela frente. Se houver resistência, você desafia pela parte de trás da tenda. Como saberão que estamos sem munição? Por mais astuto que o velho batedor fosse, sua mente não estava funcionando direito. Você está certo, sussurrou, pode dar certo. Me dê tempo para ir para a retaguarda antes de você agir. Momentos tensos seguiram-se enquanto eu observava o combatente marcado pelas batalhas ir para sua posição na parte de trás da tenda. Satisfeito por ele estar finalmente pronto e esperando a minha ação, apontei minha arma vazia para a entrada. Um cão latiu dentro, e um homem abriu as abas, espiando a escuridão. Dentro, vi uma mulher com um bebê nos braços, e abaixando o rifle, dirigi-me ao homem em tom amigável. Logo o chefe nos alcançou e, com o nosso anfitrião, entramos. Café quente, feijão e pão seco nos foram oferecidos antes que pudéssemos pedir ajuda. Encontramos as pessoas amigáveis, um laço de simpatia de origem comum surgiu entre nós ao descobrirem quem éramos. Sempre fui fiel ao dever, trabalhei por anos como capataz de equipes da ferrovia, comentou o homem. Me demitiram sem explicação. Depois soube que fui acusado de manifestar simpatia pelos fazendeiros do Museu Sleug. Nossa última esperança era retornar às montanhas e tentar recomeçar a vida. Um sentimento de pena me invadiu quando o mistério sobre o motivo pelo qual aquela pequena família vivia numa frágil tenda de abrigo durante um dos piores invernos já registrados nas montanhas Sierra Nevada foi esclarecido. Perguntei a distância até o primeiro rancho. Cerca de meia milha, mas não tem ninguém em casa. O dono do lugar é bem de vida, então leva seu gado para os vales mais baixos no inverno. Ele me fez uma espécie de zelador enquanto está fora, murmurou o marido, meio envergonhado. Ele não ofereceu a vocês a chance de morar no rancho durante o frio? Perguntei. Não, senhor, respondeu a esposa, erguendo-se com firmeza, e se ele tentasse isso agora, eu ficaria aqui e congelaria até a morte, antes de dever favores a um homem assim. Me dê essa chave, ordenei com firmeza, pulando de pé. O chefe, despertado deitado na cama, insistiu. É isso mesmo, morreu. Vamos tomar posse do rancho e essas boas pessoas devem ficar conosco. Eu o conheço bem e ele precisa aprender essa lição. O marido ficou perto da porta, parecendo sem jeito ao ouvir a ordem estranha, mas a mulher, a mãe, era feita de outro material. Com os olhos brilhando e as bochechas coradas, riu alto. Isso vai ser uma piada para aquele velho Sovina. Enrolando o bebê confortavelmente, ela nos seguiu para fora, na neve pesada. A casa do rancho era robusta, com todo o conforto típico das casas das montanhas. Embora as lareiras não tivessem sido acesas durante o inverno, para nós, homens famintos, parecia quente e aconchegante. Nossos novos amigos se ocuparam, logo as fogueiras estavam acesas e uma refeição quente foi preparada com os mantimentos bem estocados. A noite caía e precisávamos dormir antes do amanhecer. Acomodados em camas quentinhas, esquecemos o sofrimento e as lutas pela vida travadas nos desolados trechos da trilha do Veado Branco, durante nossa fuga da montanha Secate. Antes de partirmos pela manhã, o chefe ordenou que a família ocupasse o rancho pelo resto do inverno, advertindo com voz firme que, caso não obedecessem em todos os detalhes, ele retornaria e tomaria providências. Também deixou uma nota para o dono, caso ele voltasse antes do calor da primavera. A mensagem era breve e direta. Senhor, você violou a hospitalidade das montanhas. Em todas as casas de rancho, por centenas de milhas da Sierra, as portas estão sempre abertas. Negando a estas pessoas o abrigo do seu rancho desocupado, em defesa do código do homem branco e cristão, assumimos o direito de agir. Eles devem morar aqui durante os meses de inverno. Se você retornar e revogar nossa ordem, está aí a notificação de que pode esperar uma visita nossa. Apagaremos o rancho e tudo o que lhe pertence do mapa, junto com outras represálias pessoais contra você. Assinado. Os fora da lei da Califórnia. Virei-me e acenei enquanto cruzávamos uma crista na montanha que fechava a visão para trás. O bebê segurado firmemente num braço, a mãe acenava com o avental como sinal de despedida até que não pudéssemos mais vê-la. Passava do meio-dia quando paramos para descansar e comer o farto almoço preparado pelos amigos da noite anterior. Depois de terminar, saciamos a sede numa corrente de montanha e, apesar da vontade de encontrar uma desculpa para ficar, nos forçamos a seguir adiante. Isso foi realmente um contraste agradável em relação à nossa condição dos últimos 5 dias, perdidos na neve bem acima da linha das árvores, e não é de se espantar que aproveitássemos a mudança, tornando-nos novamente nós mesmos pela primeira vez desde o assalto à cadeia. O chefe agora pôde assumir o comando da retirada. Ele conhecia bem aquela região de pinheiros baixos e retorcidos, e liderou o caminho. Em certo momento, parou, chamando-me para seu lado e apontando para o sudeste. Ali, lá embaixo, fica o Vale Sol, exclamou. Precisamos ir rápido para passar por lá antes do anoitecer. De lá, iremos até a estação do correio do Mill Creek, onde você pode fazer um reconhecimento. Se não houver nenhum homem da polícia por perto, poderemos conseguir cavalos e fazer uma cavalgada rápida durante a noite para o vale.
Vamos fazer um desvio de uns 50 milhas, dobrar nossas pegadas e voltar para as montanhas, evitando qualquer possível confronto com os caçadores de homens. Em mais 5 dias estaremos no Mineral King, depois no acampamento Manzanita, em casa, para descansar. A voz do chefe tinha o tom firme de quem estava no comando. Ele estava ele mesmo novamente, e eu me sentia um homem novo, pronto para qualquer coisa. Capítulo 14. Acampamento Manzanita, reduto dos foragidos. Uma leve batida na porta, seguida por uma voz, me despertou de um sono profundo. O café da manhã está pronto e o banho está esperando, chamou a dona da casa. Eu gemei enquanto tentava me levantar da cama. Minha perna machucada não respondia. Havíamos feito uma longa viagem a cavalo desde as montanhas mais altas, e agora estávamos descendo para o Vale de São Joaquim, no condado de Tulare, na casa de um amigo do chefe, um cidadão muito próspero. Que contraste em relação às cabanas rústicas e florestas abertas que tinham sido nosso único abrigo por semanas. O velho chefe já havia usado sua astúcia para despistar a polícia, fazendo um trajeto da linha da neve até o vale. O Vale de São Joaquim era território hostil, e parecia um ato de loucura que nós, 2 homens caçados, estivéssemos protegidos pelas montanhas. A habilidade e originalidade do chefe em criar rotas e estratégias haviam confundido os melhores rastreadores por anos, e esta última ousadia estava à altura do seu poder estratégico incomum. Além disso, seus longos anos como batedor indígena o levavam a tomar atitudes que poderiam parecer loucuras, mas ele era um líder nato, para quem organização e obediência às ordens eram uma obsessão. Motivado pela ideia de um banho em uma banheira de porcelana branca, esqueci minhas dores. Em menos de 1 hora, nós 2, que havíamos chegado no meio da noite com roupas rasgadas, molhadas e desgastadas, estávamos na biblioteca apertando as mãos dos amigos, vestidos com calças de veludo cotelê para o inverno e botas grossas com cadarços. Tinham novos revólveres Colt .45 presos às nossas cinturas, em coldres forrados com cartuchos. 2 espingardas Winchester repetidoras, também novas, e um binóculo de longo alcance repousavam sobre a mesa da biblioteca. Perto dali, um pacote militar com 2 cobertores, 2 capas de chuva, munição, um kit de primeiros socorros, uma cantil de água e mantimentos para 6 dias, tudo fornecido por amigos e enviado para aquela casa, antecipando que faríamos uma investida ali. Não menos importante era uma grande quantia em dinheiro, que nosso bom amigo entregou ao chefe, sugerindo que seria prudente ter um recibo escrito à mão pelo chefe como prova da entrega, caso algum imprevisto acontecesse. Com tudo isso resolvido, sentimos que estávamos quase em igualdade com nossos perseguidores. Pela manhã cedo, a dona da casa dispensou os criados com alguma desculpa, enviando-os em uma carruagem para a cidade, dizendo que poderiam fazer um dia de folga. Após o café da manhã, tomamos novamente posse da biblioteca e começamos a relatar em detalhes nossas experiências do assalto à cadeia do condado de Fresno e a louca perseguição pelas montanhas. Aqui está o registro das suas façanhas nos últimos 15 dias pela imprensa, disse nosso amigo, apontando para uma pilha de jornais. Talvez vocês queiram ver essa versão dos seus feitos. Nunca imaginei que vocês pudessem romper a linha de caçadores de homens que cercava vocês ao norte do rio Kings. Examinamos as matérias, com as manchetes sendo especialmente interessantes. Um dos grandes jornais de São Francisco fez uma matéria especial sobre a grande caçada. A primeira notícia estampava em letras garrafais: atrevido assalto à cadeia. Bandido Evans escapa. Outra dizia: perseguição convertida em busca persistente. Depois, os foragidos ainda não foram capturados. Caçadores não conseguiram nenhum vislumbre deles. Foragidos em cabana no Rio Dink, luta esperada em breve. Chefe bandido Evans afirma que suas queixas são contra a ferrovia e a companhia de transporte expresso e que não aceitará interferência de ninguém. Outra manchete dizia: quentes na trilha dos foragidos. O grupo do xerife Scott os persegue de perto. Caçada implacável aos foragidos. A reportagem mais interessante falava sobre nossa fuga do acampamento de porcos na montanha Secate. Uma rajada de tiros destinada aos foragidos foi disparada contra uma cabana solitária na montanha. Os fugitivos haviam fugido. Pegadas dos 2 homens aparecem claramente na neve, a várias milhas a leste daqui. Continuava. As tropas se aproximaram furtivamente da cabana, cuja porta estava entreaberta. O guia voltou correndo, sussurrando: eles estão lá dentro agora. Saiam e não serão feridos. A cabana está cercada, gritou o líder do grupo. Nenhuma resposta do interior. Balas de Winchester perfuraram as tábuas. O lugar estava vazio, mas encontraram restos de uma fogueira de alguns dias e pegadas longas dos homens que caçavam, rastreando-as até o rio. Eu estava lendo em voz alta quando o chefe riu junto com nosso anfitrião, contando a verdadeira história da fuga da cabana cercada. Essas pegadas devem ter sido longas, comentou ele. Foram feitas pelo corpo inteiro deslizando de barriga na neve. O sentinela que nos viu passar não deu alarme, evidentemente. Também cuidaram para não mencionar a grande batalha que os caçadores travaram com a cabana vazia antes de se aproximarem, acrescentou lacônico, nem sobre quando pisamos em um porco que fez o acampamento inteiro gritar. Teríamos sido tolos de esperar até amanhã para sermos atacados, após tanto barulho e com os cães de caça alertando. Isso foi suficiente. Parei de ler, pois a hora do jantar chegou quase sem perceber, tão agradável tinha sido o dia. Após uma refeição farta, partimos sentados no banco traseiro de uma carruagem que nos esperava à porta. O anfitrião, nosso amigo, assumiu o banco da frente, segurou as rédeas com firmeza, girou os cavalos e saiu da garagem, entrando na estrada principal. Logo estávamos a toda velocidade rumo ao sudeste pelo vale. Chegamos novamente às montanhas perto do amanhecer, parando em um rancho em Three Rivers, no Caveia. Estacionamos no curral, os cavalos foram desatados e levados para o celeiro. O dono do rancho se juntou a nós, visivelmente nervoso para que ninguém descobrisse que estranhos haviam chegado. Sentimos-nos seguros, quase no território onde antes atuávamos. Após cair da noite, o amigo que nos trouxera retornou para o vale. A despedida foi simples. Mãos se apertaram em silêncio. Homens do oeste demonstram pouca emoção, não importa o sacrifício ou a grandeza do feito em favor do amigo. É algo que passa com uma palavra seca ou um encolher de ombros. Nunca mais o vimos. O velho chefe já partiu há muito para o grande além, mas muitas vezes desejei encontrar aquele homem para conversar sobre nossa noite selvagem de cavalgada.
Agora podemos relaxar em paz, comentou o chefe. Estamos entre amigos, e se os caçadores acharem que estamos nesta região, jamais esperariam nos encontrar entre lençóis limpos, numa cama quente em uma das casas mais confortáveis de Três Rivers. Este é realmente o primeiro respiro desde a fuga da cadeia. Adivinha que horas são, chamei. O sol quente iluminava o quarto. Deve ser umas 8 horas, arriscou o chefe. São 11, e você dormiu 10 horas seguidas, ri, mostrando o relógio para ele. Venham, rapazes, o café da manhã está pronto e esperando, chamou uma voz lá de cima. Era a dona da casa do rancho, uma mulher que já nos havia preparado muitas boas refeições no passado, uma pessoa maravilhosa e amiga fiel do chefe a toda a vida. Não precisávamos de um segundo convite e logo estávamos à mesa do café da manhã. Nada faz a gente valorizar mais a comida caseira do que um cerco de privações e dificuldades como o que havíamos passado. Passamos 2 dias e noites maravilhosos com nossos amigos, dias que significaram uma necessária recuperação do corpo. Na manhã do terceiro dia, pouco antes do amanhecer, levantamos, tomamos café e, com as mochilas ajustadas, deixamos Três Rivers ainda no escuro, mergulhando rumo às partes mais altas do Mineral King. Quase ao meio-dia, paramos para descansar e comer o almoço que nossos amigos haviam preparado. O Mineral King é um ponto famoso pela beleza nas Sierras. Algum dia será descoberto pelos turistas e catalogado como mais um paraíso para competir com Yosemite, junto com os cânions dos rios Kern e Kings. Eu havia passado muito tempo explorando o Mineral King, mas só agora percebi a maravilha de sua grandiosidade. De onde estávamos sentados, podíamos ver o café a milhares de pés abaixo, como uma fita prateada, serpenteando pelos desfiladeiros e vales. Do outro lado, a poucos quilômetros, estruturas maciças de granito sólido elevavam seus pináculos e torres em forma de castelo até o céu azul, lançando sombras estranhas sobre as nuvens de névoa entre nós. Já vi cidades de sonho e miragens no deserto. As visões do Mineral King mudam a cada minuto. Nunca se verá a mesma imagem maravilhosa 2 vezes. É uma região de milagres. Para os velhos montanhistas, que gostam de contos e lendas, o lugar é encantado. Mas logo fui tirado do meu devaneio, puxado de volta à dura realidade pelo chefe. Digo, Morrel, alguém pensaria que você não tem preocupação nenhuma na vida, que você não é um fora da lei com preço na cabeça e pistoleiros no seu rastro prontos para atirar. Você perdeu a vocação. Deveria ser um daqueles artistas vagabundos que ficam parados como uma estátua ou um índio preguiçoso olhando para o nada do nascer ao pôr do sol. Você sabe, homem, que o dia já está pela metade e ainda temos o trecho mais difícil entre nós e o Vale do Dry Creek. Vai ser noite antes de chegarmos ao Parque General Grant. Duvido que consigamos atravessar essa região ainda hoje, concluiu. Eu conhecia meu parceiro bem demais para duvidar do que ele disse. Ele era um montanhista famoso, o maior caminhante de um pé só, como diziam nas Sierras, e era sabido que ele conseguia deixar um cavalo para trás do nascer ao pôr do sol. Ninguém conhecia melhor sua habilidade do que eu. Eu mesmo era um bom caminhante, mas aquele homem poderia tirar minha vida a caminhar e ainda rir no fim da trilha. Eu já via diante de mim um dia exaustivo enquanto ele assumia a dianteira em nossa jornada pelo Mineral King. Às 10 horas da noite, os grandes cães do rancho no Vale do Dry Creek nos desafiaram. Respondemos e um comando foi gritado para que nos deixassem passar. Mal troquei um aperto de mão e caí numa cadeira exausto. As previsões do chefe estavam certas. Foi a caminhada mais dura que já fiz. Esse rancho era nossa estação de correio, e o jantar mal havia acabado quando o chefe começou a separar as cartas, centenas das quais haviam se acumulado nas últimas semanas. Um dos garotos mais jovens se ocupava, orgulhoso, de abrir as mais importantes sob a direção do velho líder bandido. Eu estava tão cansado que nem olhei as minhas cartas. Fui direto para o quarto, para a cama, sem sequer pensar em perigo, algo que está sempre na mente de um fora da lei caçado, um homem com preço em sua cabeça. Saímos da casa de nossos amigos no Dry Creek, sob o manto da noite e de uma tempestade recém-iniciada, que rapidamente cresceu até se tornar uma tormenta. Zizagueamos pela montanha, às vezes lutando pela neve que tinha mais de 1 metro de profundidade, até finalmente chegarmos a uma velha estrada abandonada. Agora eu tenho os pontos certos, disse meu parceiro, com a voz rouca. Ele apontou para a densa rede de manzanita, chaparral e carvalho arbustivo que formava um emaranhado quase impenetrável na encosta da montanha. Morrel, você terá que andar nos meus passos, advertiu. Não é seguro deixarmos rastros aqui. Vá apagando os seus enquanto me segue. Eles não poderão me seguir se você mantiver os seus, concluiu, esperando que eu o alcançasse. Então seu ouvido apurado captou o som fraco de água correndo. Eu o segui enquanto ele deixava a estrada e virava à direita. Pouco depois estávamos às margens de um riacho, no qual entramos, andando até o joelho contra a correnteza por quase 1 milha, chegando novamente à velha estrada de carroça. A água era muito rasa onde cruzava a estrada, e fui avisado para manter-me no centro, pois, acima de tudo, nenhum rastro deveria ser deixado naquele ponto. Continuamos subindo o riacho por mais meia milha. A neve caía forte, e, sentindo segurança pela certeza de que nossos rastros seriam bem cobertos, saímos da água gelada, viramos para o oeste e tateamos ao longo da borda da massa impenetrável de manzanita, procurando um ponto fraco. Aqui está! Gritei, caindo de 4 e rastejando sobre os galhos baixos. Finalmente pude me erguer numa trilha marcada no chaparral, com cerca de 2 pés de largura. Era uma das 4 trilhas cegas para o acampamento manzanita, abertas pelos fora da lei anos antes. Chegando à cabana, empurrei a porta, acendi um fósforo e liguei o grande lampião a querosene que estava pronto sobre a mesa há quase 1 ano. Virei para cumprimentar o chefe quando ele entrou e fechei a porta atrás dele. A lareira estava cheia de madeira seca de tamarack e o estalar das brasas logo nos deixou confortáveis. Acampamento manzanita, finalmente um lar e refúgio seguro, suspirou o velho cansado. Não há outro abrigo tão acolhedor no país, e está abastecido com comida suficiente para durar 6 meses. 3 horas, disse eu, assobiando surpreso. Estivemos viajando a noite toda. Tire suas roupas molhadas que vou preparar uma refeição. Pouco depois o chefe abriu a porta novamente, comentando, esta tempestade parece coisa séria, e mesmo que dure só mais 1 hora, o jogo acabou para os caçadores de homens. A luz do dia apagará nossos rastros mais que o Oceano Pacífico apaga a trilha de um navio em sua superfície. Enquanto comíamos, o velho chefe murmurava quase em voz baixa as palavras, finalmente estamos seguros, e então mergulhava no silêncio. Eu o sacudi. Ele quase dormia na mesa. Mal tinha comido o suficiente para satisfazer uma criança e reclamava alto de sono. Em pouco, já dormia profundamente em sua cama.
Eu havia notado há algum tempo, desde que se recuperara dos últimos ferimentos terríveis recebidos na batalha, que muitas mudanças ocorriam em seu temperamento. Sempre um dorminhoco leve, rápido e alerta ao menor som, ele saltava instantaneamente para a ação, o homem de guerra treinado, sempre na defensiva para proteger sua vida. Por anos, essas características se intensificaram pelas terríveis tragédias de sua vida posterior. Ele era um homem caçado, um fora da lei com preço na cabeça, com as mãos de todos contra ele, e sua vigilância era quase sobrenatural. Nunca aceitava nada como garantido. Um simples rastro fascinava enquanto ele o analisava em busca de sinais. Um som estranho o parava no meio de uma conversa animada, ou o farfalhar de um arbusto despertava do sono mais profundo. Ele sempre foi implacável em sua vigilância. Mas agora tudo era diferente. A bala que repousava na base de seu cérebro havia produzido uma estranha mudança nesse homem maravilhoso. Ele se tornou desinteressado, quase indiferente ao perigo, chegando quase à loucura. E naquela noite em particular, o som de sua respiração pesada podia ser ouvido do lado de fora. Não sei quanto tempo havia dormido. Um barulho estranho me despertou. A luz das toras em chamas na lareira ainda era forte o suficiente para distinguir cada objeto no quarto. Olhei para meu companheiro para ver qual efeito aquele som incomum teria sobre ele. Ele não se mexeu. Como homens caçados costumam fazer ao serem surpreendidos, fiquei completamente imóvel, observando, esperando. Desta vez não havia erro, e sentado ereto, com o Colt 45 na mão, eu vigiei a porta. Se o grupo de caçadores nos seguiu, pensei, não há chance de acordar o chefe antes do combate começar. Fazer barulho os avisaria que estamos prontos. Será que enviariam um único homem para fazer reconhecimento? Especulei. Se viessem um ou dois de cada vez, eu poderia enfrentá-los. Não havia outra saída, e naquela terrível espera, aquela porta parecia abrir uma dúzia de vezes. Então ouvi um barulho, como um grupo de homens trabalhando para derrubar a cabana. Veio um som deslizando perto da lareira. Tem um homem descendo, é uma forma humana, pensei, e me levantei num segundo, tomando posição dominante, pronto para o confronto. Um estrondo terrível, e algo emergiu das chamas, pulando pelo quarto e caindo em cima do chefe, que dormia na cama. Era impossível atirar sem colocar sua vida em risco. Dois olhos mutáveis, brilhando e faiscando como carvões em brasa, lançavam chamas para mim do corpo negro que formava a criatura. Não era um ser humano, mas um animal selvagem. Fiquei sem saber o que aconteceria em seguida. Se o velho continuasse dormindo, provavelmente não seria ferido. Se mexesse, poderia ser dilacerado. Com a arma pronta, o dedo no gatilho, fiquei sem ação. Se ao menos ele atacasse e quebrasse essa tensão, pensei. Se mexesse um pouco, eu poderia tentar um tiro. Parecia um lince da montanha, e sabendo que ele atacaria no primeiro movimento, eu torcia para que o chefe fosse tão bom dorminhoco naquela noite quanto vinha sendo desde a fuga da prisão. Mas o chefe se mexeu, o peso do corpo o acordou. Que diabos está acontecendo? Exigiu. Eu estava pronto para atirar. Agora ele olhava para o objeto negro. Pare! Gritou alto, e eu abaixei a arma a seu comando. O que você está tentando fazer? Não sabe que esse é o gato do pobre John Sontag? Não se lembra que ele o trouxe aqui quando era apenas um filhote? Espero que os filhotes de urso ainda estejam aqui. Mas eles devem estar grandes e provavelmente já voltaram ao estado selvagem. Ele realmente parece um gato selvagem, aliviado e me aproximei para fazer carinho na cabeça dele. Mas o grande gato preto bufou e rosnou ameaçadoramente, pulando em direção ao fogo e fugindo para cima, pelo muro da chaminé. Não o vimos novamente até a noite seguinte, quando ele entrou da mesma maneira e quase na mesma hora, enrolando-se perto do chefe e ficando ali até o amanhecer, quando novamente saiu subindo a chaminé. O fogo não causava medo a esse gato, e as visitas tornaram-se diárias, sempre descansando perto do velho chefe. Ele não aceitava entrar pela porta nem permitir que o tocássemos. Camp Manzanita, o reduto dos fora da lei da Califórnia, ficava na seção 13 do Parque General Grant, na Reserva Florestal Nacional, um lugar selvagem e inacessível nas remotas regiões das montanhas Tulare. O principal acesso à região era pelo vale do Dry Creek. Desde Mineral King, o caminho até Camp Manzanita atravessava um terreno áspero, pouco frequentado, exceto pelos montanhistas mais experientes. Camp Manzanita era uma verdadeira fortaleza, com 4 trilhas cegas entrando pelos lados leste, oeste, norte e sul, cortadas através de uma densa e entrelaçada massa de manzanita e chaparral, com árvores de tamarack de galhos baixos crescendo mais altas. A cabana propriamente dita foi construída contra a face íngreme de um penhasco, com sua chaminé saindo do centro em uma posição tal que a fumaça do fogo da cabana se perdia entre os galhos de uma grande árvore de tamarack no topo da rocha. Um denso aglomerado de carvalhos baixos ao redor da frente da cabana completava a camuflagem, enquanto um fluxo interminável de água fresca e fria de um riacho da montanha corria perto da porta. Permanecerá desconhecida durante todos os anos da caçada aos homens. Desafiar a detecção dos melhores rastreadores de montanha a serviço do Octopus, que fizeram todo esforço para descobrir e destruir o esconderijo dos fora da lei. Depois que o acampamento foi concluído e as trilhas cegas abertas como 4 rotas de fuga, o jovem fora da lei, Sontag, que depois perderia a vida na batalha de Stone Curral, criou engenhosamente uma armadilha para os pistoleiros. Perto da entrada de cada trilha cega, ele plantou uma mina de dinamite, com fios de contato conduzindo até um poste central de observação. Lá, a bateria que controlava as minas ficava sob uma ampla árvore de tamarack, que dominava a visão de toda a região ao redor, tornando impossível que um grupo de caçadores se aproximasse sem ser visto pelo vigia na estação. Era uma posição ideal de defesa, mas uma armadilha mortal para os que estivessem dentro, caso os invasores conseguissem penetrar nas trilhas cegas além das minas sem serem detectados. Essa situação tornava nossa condição crítica. Estávamos apenas nós dois agora, e não podíamos manter um vigia. A estação de vigia estava exposta ao rigoroso clima do inverno, tornando impossível que um homem fizesse a sentinela por muito tempo. O velho chefe estava muito debilitado por seus ferimentos para suportar a exposição, então tudo dependia de nossas pegadas estarem cobertas até Camp Manzanita.
No final da tarde do terceiro dia, a tempestade que havia castigado ferozmente desde nossa chegada finalmente cessou, e pela primeira vez fizemos uma cuidadosa inspeção do terreno e das trilhas, sem detectar nada fora do comum. A noite chegou com a visita do gato. O chefe olhava fixamente para o fogo enquanto eu lhe lia em voz alta. Um som de algo mexendo na manzanita lá fora me fez levantar, o Winchester em punho. Escutamos em silêncio enquanto o som se aproximava. Camp e manzanita foi descoberta, disse o velho homem em um sussurro baixo. Apague a luz, Morrel, e abafe o fogo. Trabalhando rápido, fiz como mandado. Então esperamos. Eles estão rondando lá fora, mas ainda não localizaram a cabana, comentei, rastejando até a porta e abrindo-a lentamente uma polegada de cada vez. Espiei para fora. Então eu ouvi, uma presa viva a menos de 3 metros. Levantei minha Winchester para atirar, sussurrando para o chefe, que agora estava ao meu lado. Finalmente teremos carne fresca.